Constante de tempo de abertura alveolar. O que é a constante de tempo de abertura alveolar? Qual a importância dela para a gente da fisioterapia e para quem trabalha com ventilação mecânica? E mais, como é que a gente faz para calcular a constante de tempo de abertura alveolar? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa variável, a constante de tempo. Se você ainda não é inscrito no canal Apollo Fisioterapia, aproveita aí para se inscrever no canal. Não esquece também de curtir esse e os outros vídeos do canal Apollo Fisioterapia. Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. Bem, vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre constante de tempo de abertura alveolar. Eu vou explicar para vocês o que é a constante e como é que a gente faz para medir. Qual a importância, por que a gente fala tanto de constante quando a gente fala de ventilação mecânica? Primeiramente, gente, nós temos que entender que para que o ar entre para dentro dos pulmões, nós temos uma coisa chamada de gradiente de pressão. Para quem não entende o que é gradiente de pressão, lembre sempre que é a diferença de pressão que vai existir de um lado para o outro da onde estiver passando algum fluido, passando, no nosso caso, o ar. Então, é a diferença de pressão que tem entre a pressão atmosférica, que é essa pressão que vai estar aqui nas vias aéreas, na boca, até o alvéolo. Obviamente que você deve entender que se a pressão na via aérea, aqui em cima, na via aérea superior, for maior do que a pressão alveolar, o gradiente de pressão vai fazer com que o ar caminhe para os alvéolos. Quando a gente inspira, é isso que acontece, ocorre um gradiente de pressão. A pressão alveolar ela fica menor do que a pressão atmosférica. Já quando a gente expira, isso se inverte. Então, por conta da distensão alveolar, a gente distende o alvéolo durante a inspiração. No momento em que eu paro a inspiração, cesso o meu ato inspiratório, ele vai retrair, porque ele acumulou uma energia ali, né? Acumulou uma força, uma pressão, e aí a força de retração elástica dos alvéolos vão fazer com que a pressão alveolar fique maior do que a pressão atmosférica e assim, por consequência, o ar sai. Perceba que eu acabei de explicar para vocês o mecanismo de uma inspiração espontânea e de uma expiração espontânea. Em ventilação mecânica, esse processo se dá da mesma forma, considerando o gradiente, porém de uma forma diferente, considerando como que se gera esse gradiente. Ou seja, se considerarmos um paciente em ventilação mecânica sem esforço respiratório, um paciente em modalidades controladas, o que vai acontecer? Como é que o ar entra para ele? A pressão externa, né, que seria, abre aspas, a pressão atmosférica, ela vai ficar mais alta do que a pressão alveolar. Por isso que a gente fala que a ventilação mecânica atualmente utilizada, né, a mais comum atualmente utilizada, é a ventilação com pressão positiva. A pressão externa fica positiva em relação à pressão atmosférica e aí ele empurra, obviamente, em relação à pressão alveolar, e o ar é empurrado para dentro dos alvéolos. Quando eu vou expirar, né, na ventilação mecânica, basta você cessar essa pressão positiva, abrir a válvula exalatória que o ar vai sair naturalmente, porque também vai acontecer por conta da retração elástica do pulmão. Acontece que as unidades alveolares, assim como as vias aéreas, elas não são homogêneas. Nós temos unidades alveolares com propriedades mecânicas diferentes, assim como eu tenho vias aéreas, considerando toda a minha árvore bronca, eu tenho vias aéreas com propriedades diferentes. E quando eu estou falando de propriedades mecânicas do sistema respiratório, nós estamos falando tanto da complacência alveolar, dessa capacidade de extensão alveolar, como também eu estou falando, quando eu falo de via aérea, eu estou falando da resistência da via aérea. E aqui vão dois conceitos. A resistência da via aérea, ela depende da distância em que o fluido vai passar por esse tubo, no caso a via aérea, o ar, que é o fluido que vai passar por ela, depende do diâmetro desse tubo e depende também da viscosidade desse tubo. Porém, a viscosidade a gente ignora. E por fim, depende obviamente da velocidade, do fluxo. Então, repetindo, distância, diâmetro e fluxo. A viscosidade do ar não vai ficar mudando, por isso ela não interfere na resistência da via aérea. Toda vez que eu gero uma pressão externa, seja ela
a pressão atmosférica, seja ela a pressão no ventilador, e é essa que nos importa hoje, a pressão atmosférica, a pressão do ventilador, ela tem que vencer a propriedade resistida da via aérea. Assim como ela tem que vencer a propriedade elástica do parênquima pulmonar, do alvéolo, né, que é essa capacidade de distensão alveolar. Toda vez que eu gerar uma pressão, ela tem que ser uma pressão suficiente para vencer a capacidade de retração dos alvéolos, e assim ela vencendo a capacidade de retração, ela vai gerando volume. Acontece que a pressão que eu gero na via aérea do paciente por meio da ventilação mecânica, ela tem que ficar um tempo ali sendo sustentada para que ocorra equilíbrio dessas pressões, né? Da pressão que eu estou gerando lá no ventilador e ocorra equilíbrio em toda a via aérea. Haja vista que vão ter alvéolos com propriedades, né? Vamos considerar aí unidades alveolares com propriedades mecânicas diferentes. Imaginem as seguintes situações. Nós teremos 4 tipos de situações que a gente pode citar. Eu posso ter unidades alveolares cuja a complacência está boa, aumentada ou diminuída. São 2 opções. Mas nessas unidades alveolares, podem chegar nessas unidades alveolares vias aéreas de maior ou menor resistência, tanto para unidades alveolares que são muito complacentes para aquelas que são pouco complacentes. Então são 4 situações. Imaginem o seguinte então comigo. Unidades alveolares cuja a resistência é baixa e unidades alveolares, nessa mesma unidade alveolar, a complacência ela é alta. Então a via que chega até ela baixa resistência e alta complacência. Rapidamente, essa pressão que a gente gera na ventilação mecânica vai se equilibrar com o alvéolo, gerando consequentemente altos volumes, porque a resistência é baixa, a pressão chega rapidamente até o alvéolo, distende e vai gerar altos volumes. Já se eu tiver uma unidade, o segundo exemplo, uma unidade alveolar, de novo, cuja resistência ela é baixa, mas a complacência ela é baixa também, aí eu tenho a pressão chegando rapidamente até o alvéolo, então vencendo a resistência da via aérea, porém a complacência estando baixa, eu vou gerar volumes um pouco menores. Então demora mais para eu estabelecer um equilíbrio entre a pressão da via aérea e o alvéolo, já que esse alvéolo demora mais para distender e equilibrar. Na verdade, nesse caso vai demorar menos, né? Porque a complacência é ruim, então a pressão chega mais rápido até o valor, porém o volume vai ser mais baixo. E por fim, 2 outros exemplos, né? Que eu falei que teriam 4 exemplos. Agora eu teria, por exemplo, uma unidade alveolar cuja resistência é alta e a complacência baixa. Então eu tenho uma unidade, a pior situação seria essa, resistência alta com complacência baixa. A resistência alta vai fazer com que eu tenha maior dificuldade de passar o ar pelas vias aéreas, assim como a hora que eu venci a resistência das vias aéreas, eu terei dificuldade de distensão. Então, neste último caso, a pressão que eu gero, ela rapidamente ela se equilibra, porém os volumes serão menores ainda. E a quarta e último exemplo seria então naquele em que agora a resistência está baixa, mas a complacência está alta. Então a resistência, então eu tenho dificuldade do ar passar por ela, mas a complacência está alta. Então agora a complacência, então eu vou gerar volumes bons na hora que eu vencer aquela resistência. E o que vai, portanto, a gente entende que a constante de tempo é aquilo, então, o quanto de tempo eu preciso para vencer essas duas propriedades. E se eu entender que para que haja equilíbrio, eu tenho no meu parênquima pulmonar uma mecânica pulmonar extremamente heterogênea, como eu citei para vocês, eu tenho 4 situações. Eu tenho então as situações cujas complacências estão altas ou baixas e resistência alta ou baixa. Eu consigo fazer 4 correlações aí. Complacência alta, resistência alta e baixa, complacência baixa, resistência alta e baixa. Eu consigo juntar tudo isso. Então, considerando isso, eu preciso, a constante de tempo, ela vai me dar ideia,
né, uma ideia geral de quanto tempo eu preciso para estabelecer o equilíbrio entre essas pressões, a pressão da via aérea e a pressão alveolar. Sendo assim, o cálculo, para eu fazer o cálculo da constante de tempo, basta eu avaliar a mecânica, a complacência pulmonar e avaliar a resistência da via aérea e multiplicá-las. Isso vai me dar o tempo que eu preciso para a insuflação alveolar. Beleza? Gente, tem um outro vídeo que eu já fiz aqui mostrando como é que a gente faz na ventilação mecânica a medida da constante. Né? Hoje a ideia era eu explicar um pouco melhor o que é a constante e a importância dela para a gente na ventilação mecânica. E eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma a entender um pouco mais sobre constante de tempo de abertura alveolar. Em outros vídeos a gente volta a falar um pouco mais desse assunto, que esse assunto é um assunto muito importante para a gente que trabalha com a fisioterapia respiratória. Então, curte esse vídeo, compartilha com a galera e não esquece, se tiver alguma dúvida, compartilha aqui comigo que eu vou responder as suas dúvidas se eu souber. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.